Olá, amigos. Eu aqui, hoje, bem contente, né? O Vasco pulou para 42 pontos, mas tudo bem. Vamos falar do Vasco, né? Se o Vasco começasse o campeonato com esse time, ele estava lá em cima. Porque começou no meio do campeonato e já está, né, em oitavo. A pessoa, se esse time tivesse no começo, ele estava brigando lá em cima por título. Mas o caso é que deixaram para muito tarde, né, quando foram resolver, para título não dá mais, né? Título está entre três clubes, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Está entre esses três. Então a gente não pode dizer assim, vai ser fulano. Um dos três vai ser o campeão. Agora, vamos ver se o Vasco belisca pelo menos uma Libertadores, né? Que na Sul-Americana já está. Então, vamos ver. O Vasco, o time base do Vasco é aquele que está agora. Ontem aquele menino jogou no Ryan, né? Mas entrou o Verratti. Graças a Deus ele fez 2 gols. Porque ele é muito ruim de bola, né? Então, mas ele fez aquele gol. Um até foi meio esquisito, né? Aquele que passou da linha um pouquinho só, mas passou mais ou menos um palmo para dentro. Se aquele gol fosse contra a molambada, o juiz não dava, não. Ia pro VAR, vai arranjar um jeito de botar fora da linha. Mas ele passou bem da linha. Então, o Vasco colocou ali 1-0 naquele gol, né? E o Vasco, ele no começo, o time do Bragantino estava assim meio duro. Aí depois o Vasco fez o primeiro gol, continuou a mesma coisa. No segundo tempo, o Vasco tomou conta do jogo, aí meteu 3-0 e podia ter metido mais. Então, mas fazer o quê? Esse Cauã Barros, que foi junior do Vasco, ele é muito bom de bola. Ele acertou esse meio de campo do Vasco. Acertou, só falta trocar o tal do Tietê e o tal de Hugo Moura, que são muito ruins. Trazer um cara bom para botar junto com o... vai ficar uma beleza. Vai ficar muito bom, vai dar para brigar legal com todo o time do Brasil todo. Sem medo nenhum. Entrar em campo sem não, cara, é um time grande, não, vai ser grande contra grande. Antes o Vasco estava pequeno, agora o Vasco cresceu bem. Essa zaga do Vasco é uma beleza. Não vou dizer que um dia ela não vai ser furada, lógico que vai ser. Ninguém é invencível. Mas até agora o Vasco está vários jogos que não sofre gol. Então quer dizer que ficou bom esse Cuesta, muito bom. O Renan também, muito bom. E também os dois laterais, esse Paulo Henrique está esgaçando a bola, né? Joga muita bola. E na frente esse Andrés Gomes, ele não perde mais aquela posição. Ele é muito bom, esse Andrés Gomes. Aí na frente que está aquela briga entre Verratti e Ryan. Eu prefiro o Ryan, sabe? Prefiro o Ryan. Mas a pessoa, para poder ganhar um título ou qualquer coisa, não precisa de jogador poste. Eu me baseei pelos times que não tem centroavante, aquele cabeçudo ali na frente. Então, fica preparando o jogo só para ele, só para ele. Aí a pessoa marca ele e acabou o jogo. Então, tem que ser que o jogador versátil, móvel. Ele vai, volta, cerca. Então, esse tipo de jogador. Copa do Mundo de 70, no tempo do atraso, hoje em dia estamos em 25, bem longe de 70, né? 55 anos depois. Então, o Brasil jogou sem centroavante. O Brasil jogou com 4 camisa 10 na frente. Jairzinho, Tostão, Pelé e o Rivelino. Tudo camisa 10, só o Gerson que era camisa 8. Então jogou ali, mesmo que o Brasil jogou sem ponta, jogou sem centroavante, Jairzinho de ponta, às vezes era assim. Quem estivesse naquela posição do meio ali seria o centroavante. Ora era Pelé, ora era Tostão, mas que a Rivelino é meio difícil que ficava mais pela ponta. Até o Jairzinho. Então, quer dizer que... Por que o Vasco é obrigado a ter ponte? Eu chamo esse jogador que fica ali na frente só aguardando, eu chamo de jogador poste. Precisa ter poste no time? Não. Botar um cara que se movimenta, que faz toque. Aí ontem, a defesa do Bragantino é um convite, né? Então o Verratti sobrou 2 bolas, 2 gols dele. E depois entrou depois no final do jogo, entrou o GB, acho que é GB esse o nome dele. Como mesmo ele pegou a bola pela ponta, o cara querendo pegar ele, insistiu, aí deu aquele toque, aí GB meteu o cacete lá no ângulo, gol.
Então 3-0 Vasco, podia ser mais. Podia ser mais. Eu acho que se o Rayante tivesse um time, ia ser mais. Mas 1-0 ou 10-0 é a mesma coisa. Tá? A diferença é só para negócio de gols. Ficar na frente, atrás, ficar de gols, etc. Né? Tem vitória, né? Quem tiver com mais vitória. Empatou Vasco e outro time. 30-30. Mas se o Vasco tiver mais número de vitória, fica na frente. Se o outro tiver número de vitória, fica na frente. Se empatar no vitória, vai para o saldo de gol. Então, botar gol é bom. Mas 1-0 vence. Aí quer dizer que o jogo do Vasco foi um jogo muito bom. Eu fiquei contente que o Vasco pulou para 42 pontos. Aí já saiu daquela briga para cair, né? De 42 pontos, pela quantidade de pontos que o pessoal tem embaixo, é difícil o Vasco cair agora, né? Eu acho que é difícil. O próximo jogo agora é contra o São Paulo. Eu só não sei o dia, se vai ser quarta ou quinta, eu não lembro. Mas é contra o São Paulo, vai ser em São Januário. Então, se o Vasco vencesse São Paulo, pronto, acabou. O Vasco cabe o medo de cair, joga tranquilo, que o ruim é a pessoa ficar lá embaixo e ficar, se eu perder, vou cair, eu posso cair. Então, fica aquela, temos que ganhar 3 pontos, nós somos obrigados a ganhar esse ponto. Mas depois que fica livre, aí a pai rena. Aí dali já entra em campo tranquilo. Não é dizer que eu posso perder, não. Eu já estou salvo, não vai dar para ser campeão mais, então a gente pode jogar mais tranquilo, sem aquele medo de perder. Então, flui melhor. Flui melhor. Então, quer dizer que o Vasco ganhando São Paulo essa semana, vai chover no molhado. Muito bom, conforme diz um amigo meu aqui, é mamar de concha. Ele costuma falar esse ditado. Estou mamando de concha. Então, ele pegou, sempre usa esse termo, né? Então, eu não gosto muito de gíria, não. Então, isso não é bem uma gíria, isso é mais um ditado, né? Um ditado popular da cidade. Então, mas eu gostei muito do time do Vasco ontem, jogou muita, essa zaga do Vasco é uma beleza, para mim é uma das melhores que tem aí. Não tem ninguém melhor que ele, não. Então, pode ver que eles pegam a bola e saem, mas sai brincando da área. Foi muito bom, cara. Por que o Vasco não viu esses jogadores há mais tempo? Se o Vasco visse, olha, ia ser muito bom. O Campeonato Carioca vai ser um jogo bom, hein? Porque o Vasco, com esse time, só falta comprar um cabeça de área bom. Comprar um bom ali e botar ali. Se comprar esse cara bom, pegar aquele cara qual time mesmo? Esse que foi para a seleção brasileira, que lá do Nordeste, acho que é do Bahia, parece. Acho que é do Bahia. Aquele cabeça de área que foi para a seleção brasileira. Eu esqueci o nome dele. Se pegar aquele cara, botar junto com o Cauã ali, vai ser uma beleza. Vai ficar muito bom o time do Vasco. Então, o Verratti, no contrato dele, parece que ele vai embora. Para terminar o contrato, parece que ele vai embora. Então, o contrato dele parece que vai até dezembro, uma coisa assim. Não lembro bem, não. Aí ele está para ir embora. Então não vai fazer falta nenhuma. Eu não gosto dele. Eu não gosto dele, não gostava do Cano, nada. Então não sei o que o pessoal vê em Cano, vê em Verratti, que diz que é um líder, não sei o quê. Não tem nada demais, só porque faz assim no olho. Então chamou a atenção, foi isso. Mas não acho nada demais nele. Então a gente faz um golzinho lá, mas eu estou olhando ele, né, com ele como... Eu estou olhando como jogador de futebol. Para mim, ele é um perna de pau. Então, no passado, tem muitos jovens hoje em dia que não conhecem, né? No passado existiu o Dario. Ele jogou no Flamengo, jogou no Atlético Mineiro, jogou no São Cristóvão. Até que já tinha o São Cristóvão aqui. Tem uma cidade aqui no Rio, onde São Cristóvão, ali onde tem o campo do Vasco. Quase do lado tem um campo de São Cristóvão ali. Então o Dario surgiu ali, o Ronaldo Fenômeno também surgiu no São Cristóvão. Então, depois foi para o Cruzeiro, né? O Dario começou no São Cristóvão, depois foi para o Flamengo, Atlético Mineiro. Então o Dario até hoje, ele diz, ele não joga mais, né? Lógico, ele tá velho. Mas até hoje ele fala, eu não jogava bola, eu fazia gol. Então eu queria o Dario, ruim do jeito que ele era, agora no Vasco. Porque ele metia gol direito, mas muito, ele metia muito gol. Então, ele era um jogador ruim de bola, não sabia dominar a bola.
Mas para fazer gol não tinha melhor. Mas ele tinha uma coisa, ele fazia de cabeça, fazia de coxa, fazia de ombro, fazia de qualquer maneira o gol. A bola via, batia nele e entrava. Então, o Verratti não tem que escolher pose para ele fazer o gol. Então, eu queria o Dario e não queria o Verratti no meu time. Tá? Então, naquela época, tinha também o tal de Túlio, do Botafogo. Jogadorzinho, assim, tecnicamente, era um pouquinho melhor do que o Dario. Mas também era pé duro também. Metia o Botafogo, olha, metia gol pra caramba. Então, quer dizer que hoje em dia não tem. Se você olhar o futebol, hoje em dia não tem um Túlio, um Dario, não tem. Então, se eu falar sobre Romário e Ronaldo, então piorou. Aí que não existe mesmo. No mundo inteiro não tem um Ronaldo, não tem um Romário, não tem um... Mesmo é aquele que era do Atlético Mineiro, que era bom de bola pra caramba, agora esqueci o nome dele. Então, Então eu não gosto desse tipo de coisa. Agora, o Vasco, falar do Vasco novamente, o Vasco ele cresceu muito, cresceu e ele está jogando muita bola. Não está. O time pegou o Fluminense, desconheceu o Fluminense. Agora pegou o Bragantino, desconheceu o Bragantino. Pegou o Fortaleza e meteu 3-0. A Molambada perdeu de 1-0. O Vasco venceu de 3. Então não é dizer que o Vasco é melhor que o Flamengo, não. Mas um time que vence o Palmeiras e perder para o Fortaleza, jogo é jogo, né? Então, hoje você perde para um miudinho, amanhã você ganha um grande. Então, futebol é isso, é 11 contra 11. Eu só não concordo com a pessoa dizer assim, meu time jogou desfalcado de 2. Ele não entrou em campo com 11, não entrou em campo com 9, ele entrou com 11. Então é pau a pau. O outro time não tem o time, vamos falar assim, o Flamengo perdeu porque Arrascaeta e Bruno Henrique não jogou. No outro time tem Bruno Henrique e Arrascaeta? Não tem, e não venceu. Então é 11 contra 11, não tem nada a ver. Ontem o Palmeiras jogou o Cruzeiro, expulsaram o cara do Cruzeiro e o Palmeiras empatou o jogo. Apesar que o Palmeiras fez um gol legal e anularam. Aquele gol do Palmeiras foi legal. E outra coisa também que eu falo aqui, não sei se vocês concordam comigo, os flamenguistas não vão concordar não, né? Mas aquele gol que o Fortaleza fez no Flamengo, que o cara puxou de coisa, aquele gol foi gol, hoje mostrou. Ontem mostrou na televisão, a bola passou. Ele tirou a bola lá de dentro. Quando ele puxou aquela bola assim, puxou de dentro do gol, aquela bola foi gol. O bandeirinha que não quis dar gol, sabe? Mas se fosse contra, ele tinha dado gol, tá bom? Então isso eu vi ontem, eu vi, o cara botou lá na linha e marcou. A bola entrou um pedaço acima, mais ou menos 30 centímetros para mais, tá bom? Então, amigos, o Vasco acertou o time, só não está melhor porque falta um cabeça de área bom. E tem que arranjar uma sombra para o Piton, que o Piton está sem sombra. Tem que botar uma sombra para ele, que então ele vai mascarar. E o resto é isso aí, meu amigo. É tocar a bola para frente e ver se a gente... Tá difícil beliscar uma Libertadores, porque tem 3 já está garantido, né? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro praticamente estão garantidos na Libertadores. Não estão garantidos não, mas praticamente estão. Aí diretamente resta uma vaga. Aí tem Botafogo, tem lá em cima, né? E tem depois mais dúvida ficar na sobra, né? Na parte do grupo. Então, o Vasco se belisca pelo menos o 7º ou 8º lugar. Porque são os 6 primeiros, depois, não, são os 4 primeiros e mais 2. Vai pegar pelo menos o 6º lugar, que já está dentro da Libertadores. Tá bom, amigos? Olha, fico com Deus. Foi muito bom o jogo de ontem, gostei pra caramba, gostei da vitória e nós hoje, vascaínos, estamos bem felizes que nós passamos para 42 pontos. Tá bom? Então, fico com Deus, até o próximo vídeo. Abração a todos.